Oi, gente linda! Tudo bem, gente? Enfim, gente, mais um vlog aqui para o nosso canal. Então, gente, agora eu vim e resolvi estar gravando um vlog falando um pouquinho aí, gente, sobre a minha conversão na igreja, falando um pouquinho aí, né, como foi a minha trajetória até chegar na igreja, contando um pouquinho aí, gente, um pouquinho sobre a minha vida. E para vocês estarem me conhecendo um pouquinho mais, porque eu sei que tem muita gente aí que sabe que eu fui da igreja, sabe que a gente era evangélicos. Muita gente me conhece aí, sabe um pouquinho da minha trajetória, sabe do meu sofrimento, sabe um pouquinho de tudo ainda aí que eu passei, sabe, ao decorrer dessa trajetória toda. E eu vou contar para vocês um pouco sobre tudo que me ocorreu para chegar até aqui. Confesso para vocês que não foi fácil, mas, contudo, Deus me ajudou e aqui estou. Então é isso, gente. Vamos começar por partes. Enfim, gente, eu já estou aqui, já posto aqui, encostada aqui na minha cama, para mim tá gravando para vocês. Só vestir uma blusa aqui, dei uma ajeitadinha aqui, uma puxadinha no cabelo, para não parecer muito bagaçada aqui, para não passar vergonha, como eu já passo, e não parecer muito feia, como eu já passo também. Como eu passo? Não, gente, não como eu passo, não, como eu apareço por aqui feia para vocês. Mas é isso, gente, é muito louco mesmo. Não precisa se preocupar com isso, tá tudo certo. Então, gente, se vocês também escutarem algum ronco aqui, é a Evelyn que tá aqui deitadinha, do meu ladinho aqui, tadinha da bichinha, é agarrada com a Mames. Então, assim, ela tá agarrada com a Mames, como ela é agarrada com a Mames, ela não tá agarrada com a Mames, ela é agarrada com a Mames, é a minha caçulinha, minha rapinha do tacho, então ela fica grudenta, e ela é um grude, e é uma bebação, e é um papai, fica paparicando essa mamãezinha dela. Então é isso, gente. Ela tá bem dormindo aqui, aproveitando que o pai dela está trabalhando. Toda vez que ele tá trabalhando, ela pula pra minha cama e quer dormir agarradinho comigo. E é isso, gente. É sobre isso e tá tudo certo. Então, gente, começando aí, falando pra vocês aí. Foi assim, gente. Vamos lá, por partes. Então, gente, aconteceu o fato em que eu engravidei. Engravidei, já faltava. Engravidei, não um caso que faltava. Eu tava com 14 anos, uma vergonha pra sociedade, uma vergonha pra mim. Já passou, gente. Agora eu já tenho 35, tá tudo certo. Então, gente, naquela época, como eu já gravei vídeo aí, falando, mostrando, falando pra vocês, que contando um pouquinho do meu passado, de quando eu me engravidei com 14 anos, fato, verídico, verdadeiro. Engravidei mesmo com 14 anos, foi tenso. Imagina a confusão que deu, gente. Isso deixa quieto, não precisa contar no momento, mas deu o maior bafafá. Então, gente, o que acontece? Engravidei, aí fui morar com o pai da minha menina, velha, que já vai fazer 20 anos, agora de 18 de maio, e tal. Aí depois de 6 meses, eu fui morar com ele, já tô atropelando as coisas, sabe que eu sou dessas, eu tô atropelando as coisas, mas depois tem que voltar ao foco da história, do negócio, do babado, da confusão. Eu fui, engravidei, aí o que acontece? Fui morar com ele, já era no Natal, um dia depois do Natal, mas era em dezembro, dia 26 de dezembro, no outro dia do Natal, né? Teve ceia de Natal, tudo lindo, maravilhoso, como sempre tinha na casa da Mames. Com todo mundo, toda a família reunida, todos lá. Nós somos 11 e tinha bastante gente reunida. Não falo que tava todos os 11, porque nem sempre não dava para juntar todos os 11, mas estava todo mundo lá. Então, a gente teve ceia de Natal, teve todo aquele coisa de Natal, todo aquele, como que eu vou falar, gente? Toda aquela ritual de Natal, né? Para ficar mais fácil para explicar, porque as palavras me fogem. E aí, o que acontece?
Eu tenho dificuldade na fala, eu tenho a língua pesada como Moisés. Babado. Mas eu vou melhorar isso, gente. Eu prometo pra vocês. Eu colocando a mãozona aqui na frente do celular, porque eu tô segurando o celular. Então, gente, o que acontece? E o telefone tá ficando escuro e claro, mas é isso, é o problema do meu telefone, sabe? E aí a gente pegou, né? Teve a ceia, teve problemas, as confusões de conversar, de se esclarecer a situação da gravidez, né? Tava de 3 meses já. Igual eu falei, não sabia, depois descobri, tal, a professora falou pra mim que eu tava, tal, não vem ao caso mais de falar como que eu descobri a gravidez, fiz exame, descobri, tá tudo certo. Aí, fui morar com ele, né? No outro dia me levou pra casa dele, pra casa da tia dele, ele morava com a tia dele, aí não deu certo a gente lá. E eu fui morar na casa velha, que a gente fala velha, que morava no terreiro, que era ripada de bambu e rebocada com bosta de boi. Era pau a pique, sabe? É casa antiga, velha, de muitos anos, 100 e burdoada, 300 mil anos, sabe? Aquelas casinhas de antigamente, que tinha na roça. E eu acho que o dia de hoje tem alguns lugares ainda, alguns, né, comunidades, assim, lá pra fora, indígenas, esses negócios ainda, que ainda usam esse tipo de casa. De pau a pique, rebocado de barro, rebocado de bosta de boi, essa confusão toda misturada, entendeu? Então eu fui morar com ele lá, grávida, já tava de 3 meses, beleza, pronto. É pra lá que eu fui. Que nem eu não sei se eu já falei, não tinha banheiro, não tinha água, não tinha nada. Resumindo, o nada do nada. E eu também só juntei minhas escovas de dente porque eu também não tinha nada. Peguei meus mulambos de bunda, peguei minha escova e fui. A cara e a coragem e uma barriga. E é isso, gente, para começar uma vida do zero. Então a gente foi, ficamos lá, sem água, sem luz, sem banheiro, sem nada, no chão. E nós tivemos que rebocar toda a casinha de novo, porque tava cheio de buraco, tampando os buracos, rebocando tudo de novo, para fazer a casinha assim pra gente morar, porque tava abandonado. Porque ninguém morava lá mais, porque quem morava lá construiu uma casa melhor e tava morando no terreiro com uma casa bem melhor, né? E atual, a casa que no dia de hoje a gente se constrói, né? Diferente daquela de 1000 anos. Então é isso, gente. Aí, o que acontece? A gente foi morar lá com a cara e a coragem, só tinha o amor. No caso, a gente queria viver só de amor, né? A gente sabe que não é fácil, mas quem não tem juízo, paga, né, o preço, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo paga o pecado. Aí, é isso que é o ditado. Quando a cabeça não pensa, o corpo paga. É isso aí mesmo. Aí, o que acontece? Fui morar com a cara e coragem. Tipo assim, vamos lá, né? Agora deu, vamos lá. E a gente morou lá junto e tal. No começo é tudo legal, porque no começo tudo é flores, né? A gente sabe, quem é casado aí já sabe que no começo tudo é flores. E, né, de começo tava tudo legal, é mais compreensível, é tudo mais fácil de se entender, tudo amor, amor e amor supera tudo, né? E a gente acha que a gente vai viver só de amor, então amor pra gente supera tudo que vier, né? Então é isso, gente. Esclarecendo, assim, contando nem esclarecimento, né? Porque eu contando um pouco do que eu passei, né, pra vocês, que não foi fácil, o babado foi louco. Aí, que contando. E eu não vou tirar algumas partes, porque algumas partes não convém, né, gente? Nem tudo se convém ser falado. Então, assim, a gente foi, trabalhava na roça, que já era já o ritmo dele, muito trabalhador, todo mundo sabe que o Edson sempre foi um homem muito trabalhador, para quem conhece ele aí. Um homem que nunca teve medo da luta, sempre meteu o peito no mato, sempre foi um ótimo trabalhador. Quem conhece ele aqui no canal sabe que ele é assim. O homem não tem medo de enfrentar a onça. Ele é foda. Então assim, gente, a gente foi continuar trabalhando na roça para sustentar a gente, porque lá na roça, assim, os Moreira, gente, a gente morava nos Moreira, município de Rio Espera. Aí o que acontece?
A gente é da roça mesmo, a gente é bem mineiro. O que acontece? Ele ia trabalhar na roça e eu ficava por conta de cuidar dos afazeres da casa e cuidar de mim, cuidar do que eu tava esperando, né? Que no caso era a menina neném que eu tava esperando. Aí eu só vivia assim, para levar comida para ele na roça, uma casa, lavar roupa na bica, com a bacia pesada de roupa na cabeça e o barrigão crescendo. E lavava vazia também na bica, tudo era na bica. Não tinha banheiro, a gente fazia necessidade, era assim, nas latinhas, e jogava no mato, ou ia lá no mato, fazia as necessidades, isso aí, porque não tinha banheiro, tomava banho de... Eu tinha uma lata grandona e colocou uma coisa de chuveiro, que aí colocou um regador, sabe aquela coisa de regador, que cai água tudo espalhada, aí colocou num balde, eu esquentava a água no fogão, meu fogão de barro, a trempe era toda quebrada na frente, e eu encaixava ela, e era para soldar aquilo, tinha que soldar aquilo, o certo era soldar aquilo, mas eu encaixava, aí no que eu encaixava, aí às vezes abria assim, porque estava quebrada, a água caía tudo no fogo, na lenha que eu tinha acabado de acender o fogo, aí imagina o estresse e a luta que eu passava. Aí tinha que buscar água na bica, esquentar na bacia, na panela para pôr na bacia, ou pôr naquele balde para entrar dentro da bacia, para deixar a água cair lá no quarto, colocava no quarto, tomava banho no quarto, deixava a água cair, tipo aquele regador, cair em cima para tomar um banho de poucos segundos, porque tinha que contado no dedo, esfregando e enxaguando tudo junto, para poder tomar um banho de gato. Ou podia ter a preferência de tomar banho lá na bica, levar a bacia, tomar banho lá, mas na água gelada. Na gelada saída assim mesmo da caixa d'água. Tinha uma caixa d'água ótima, que aquilo jorrava água. Aí enchia d'água, aquilo lá era ótimo, aquela caixa d'água que eles tinham lá, dos parentes do Edson, assim, deles lá. Era ótimo, eu tenho até hoje aquela caixa d'água, porque dá muita água lá, mina muita água lá. Então, assim, gente, ou eu optava em tomar banho lá na bica, na água fria, na bacia, na água fria lá. Mas aí, como não era acostumada com água fria, que era acostumada na casa da minha mãe com chuveiro elétrico, tudo de boa, tudo bacana, com banheiro, tudo bacana. Mas como a gente escolheu viver de amor, né? Aí tive que tomar banho nessa bacia e tal, tal. Mas ia ser de menos isso aí, né? Tranquilo. Então, para quem superou, quem passou por isso, aguenta qualquer coisa. Então, assim, gente, lavava roupa na bica, com toda dificuldade, com barrigão crescendo, não tinha comida direito, a gente não tinha comida direito. Porque, assim, eu fui morar com ele, então, assim, era no começo e também não tinha condições de viver uma vida boa, também na roça, assim, não tinha. Então, assim, não tinha comida direito, apesar, assim, que às vezes ele plantava, tinha arroz, tinha feijão, tinha, né, colhia fubá para fazer angu, essas coisas assim, mas ainda faltava comida às vezes não tinha nada, ou às vezes tinha, ou às vezes não tinha nada, porque a gente tinha que esperar plantar para colher, entendeu? Porque assim, esperava plantar o arroz, né, na plantação de arroz, para depois esperar florescer, dar os frutos lá do arroz para poder colher o arroz, secar o arroz, levar o arroz para piladeira para fazer, tirar as cascas do arroz, pôr arroz, virar arroz, tirar as... Olha para vocês verem. Respira, mulher, respira. Não vai ser agora que você vai infartar. Então é isso. Feijão é a mesma coisa, tinha que bater, descascar, todo o processo de agricultura de roça que quem não sabe fica sabendo e é assim que funciona e quem sabe sabe como é que é dificultoso. Então, gente, assim, era a minha luta com ele. A gente até no começo não brigava, porque a gente não brigava no começo, mas também depois que foi morar junto já não tinha muito love mais, porque eu acho que o encanto acabou, já não tinha mais, né, todo aquele encanto todo. Aí, falando pra vocês, meu telefone tá começando a dar tique aqui, gente. O que que acontece? Mas aí a gente foi vivendo assim mesmo, porque a gente tinha que viver, né, gente? Tinha um fruto na barriga e a gente tinha que superar aquilo e a gente tinha que viver, porque realmente aconteceu e a gente
e não se preveniu, e foi escolha nossa, porque se não tivesse inventado a tal da moda, não tinha dado a moda que deu. Então, assim, gente, aí acontece. Tinha que viver assim. Então, gente, aí a gente ficou naquilo, passou fome, eu ia na casa da tia dele na hora da novela, se ela estiver me assistindo, ela vai saber que eu tô contando. Ia na hora da novela, se ela não tiver também, tem gente que assiste e vai contar pra ela que eu tô falando dela. Gente, aquela mulher, eu tenho muito que agradecer ela, sabe? Eu vou agradecer, e querendo, ela é minha madrinha também. Então, assim, gente, Então, assim, eu tenho muito, assim, que agradecer ela, porque se não fosse ela que tivesse matado um pouco da minha fome, eu total, né, assim, eu tinha morrido. Porque, assim, eu também não tinha condições de criar uma criança na barriga passando fome. Por mais que o Edson trabalhava, voava no Mato Grosso, eu falei pra vocês, tinha que esperar ter dinheiro, tinha para receber, tinha que esperar as coisas que foram plantadas para estarem prontas para ser comida, né, gente? Para poder alimentar a gente. E eu mesmo assim ainda apanhava laranja verde, fazia suco, arroz, fazia uma panelinha de arroz, um quiabinho, um feijão, pois às vezes tinha chuchu, às vezes tinha inhame, às vezes eu e minha mãe buscava chuchu, inhame, mas às vezes tinha dia também que eu não queria fazer isso, porque ela não tinha obrigação mais de me manter, eu tinha que se virar com meus, né, babado, eu tinha que se virar com o que eu mesmo bloqueei, eu mesmo cacei pra minha vida, às vezes, eu mesmo tinha essa noção, que eu não tinha mais que viver nas custas de ninguém, sabe? Então, gente, contando pra vocês, não sei se vocês vão interessar pelo assunto, mas eu quis contar. Então, assim, gente, o que acontece? Ela, toda vez que eu ia na novela, e ela fazendo janta, porque ela cozinha muito bem, gente. Imagina uma comida gostosa, é a comida da tia do Edson. Nossa, é maravilhosa, gente. A comida, nossa, uma delícia. Comida de roça no fogão de lenha. Bem caprichosa, bem ansiada, uma comida muito gostosa, a comida dela. Ela tá me devendo aí uma sopa de batata com frango, mas eu que ainda não fui lá comer, já convidou eu um monte de vezes. Mas quando eu for na roça aí, me aguarde. Vou comer até sair pro zóio. Então, assim, gente, nossa, imagina a batata com frango, você estando grávida. Imagina só. É a melhor coisa que tem. Você vai comer assim, você vai falar, nunca comi uma coisa tão maravilhosa. Apesar que ela cozinha muito bem, então assim, estando grávida, tudo que você se come, tu come um limão com sal, você acha a coisa mais gostosa do mundo. Você acha a coisa mais saborosa do mundo, você comer um limão com sal, e eu adorava comer limão com sal. Então assim, gente, o que acontece? Ela que matava a minha fome, porque eu esperava a hora da novela, siquinha, franzinho, um graveto, né? Horrorosa, porque era feia, que dói. Imagina só, posso ser mais ou menos agora, mas imagina com 15 anos, gente, eu era feia, feia, feia. Eu não sabia se eu tava de frente ou de costa, mas porque eu era muito feia mesmo, siquíssima, 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 e parecia as veias, o olho era fundo, tudo fundo, porque eu já tenho olheira. Então, assim, era uma caveira. Tipo assim, era uma caveira andando. Horrorosa. Cabelo curto, bem curtinho. Fiz um corte assim, um SPS pra cortar no cabelo, um corte também que horroroso. Vestia uns vestidinhos curtinho, coladinho no corpo. E era finurinha. Era um bambu vestido. Eu era literalmente um bambu vestido, horrorosa. E ficava lá no meio do povo. Parecendo sei lá, gente, talvez um zumbi. Uma múmia. Mas era feia a bichinha, viu? Um estrago de ter misericórdia. Só misericórdia do Pai Eterno pela a pessoa da teca que era antigamente. Nos 15 anos que eu tinha. Horrível. E sem falar nisso, gente, aí já entrando pro lado assim, espiritual e tal. Além de eu ser magrelinha e tal, aí eu ganhei a menina, vim pra cá, ganhei a menina e tal. Voltei pra casa, tudo, tive minhas lutas, tal. Continuou as lutas, né? Nem tive minhas lutas, continuou as lutas. E ainda dobrou, porque tinha uma criança, né, pra cuidar. Então, assim, eu só vivi pra ela, linda, maravilhosa. Ela nasceu um neném muito linda e continua linda, porque é o meu bebezão velho, né? Então, o que acontece, gente?
Começou a trajetória que eu já vivia antes de juntar com o Edson. Porque o que acontece? Eu vou voltar antes para mim depois entrar nessa parte do depois. O que acontece? Eu era católica, aí vivia na igreja com minha mãe e tal. Todo mundo lá em casa até hoje. Só tem um irmão que é evangélico, o resto era tudo católico. E naquele tempo meu irmão também não era evangélico, não. Todo mundo era católico. E eu ia pra igreja, ficava cantando lá nas missas, cantava nos cultos de liturgia e tal. Normal, beleza, a gente cresceu assim, e a gente aprendeu assim, e a gente servia a Deus assim. E eu creio que a maioria das pessoas já cresce assim na igreja católica porque a gente já vem de uma tradição antiga e a gente só decide assim, ou mudar ou não depois de maior, já que a gente decide mudar ou não. Se convém mudar, se quer, se não quer, a gente continua a gente é livre-arbítrio para continuar nessa religião católica ou não. E então, eu cantava tal. E eu era de lá, só que eu já namorava com o Edson e tinha às vezes já coisas já espiritual que já me acompanhava, entendeu? Igual assim, minha mãe conta que eu tava dançando uma vez, eu gostava muito de Chiquititas. Aí eu ainda morava na casa da minha mãe, claro, tô contando do antes, pra depois eu contar o do depois, que o depois mas vai ficando pesado, sabe? Aí fiquei dançando lá no terreiro de Chiquititas, aí ela fala que veio uma alma penada atrás de mim, com uma roupa branca. Era uma moça lá que tinha morrido, e ela não gostava muito de nós, não gostava muito de mim, talvez. Eu não sei porque ela não gostava de mim, porque eu não lembro se eu fiz alguma coisa pra ela, não sei se ela não gostava de mim de graça, porque tem gente que não gosta de mim de graça, né? Tem gente que eu fiz alguma coisa, mas tem gente que não vai com a minha cara. E eu era criança, gente, tinha 11 anos, não, eu tinha 7 anos, 8 anos, mas era meio levadinha, sabe? Eu era meio danadinha. Aí esses Chiquititas aí eu ficava, naquela época, eu ficava dançando as músicas lá no terreiro, porque eu adorava dançar, gente, eu adorava dançar o tchan. Eu dançava o tchan como nunca. Eu aprendia rapidinho toda a coreografia, dançava, feito uma louca. Participei de desfile, de, de desfilar mesmo. Participei de dança da garrafa, requebrava até no chão. E naquele dia o salão cheio, todo mundo ficava falando que eu era uma dançarina muito boa e tal. Aí, pronto. Ganhei nesse dia. Eu, minhas colegas, nós dançava muito, dançava as coisas nas apresentações depois da missa na paróquia, tal. Não era todo dia, teve uma vez só. Mas na razão, sabe? Ah, criança. Aí o que acontece? Aí ela falou que tinha uma mulher lá dançando atrás de mim. Conforme eu dançava, a mulher também dançava, sabe? E eu dançando, mexe com as mãos, chiquititas. Né? Aí tá. Aí falou que ela fazia a mesma coisa que eu tava fazendo, ela fazia. Ela tinha morrido, gente. Aí minha mãe falou que tava no chiqueiro quando ela viu, que ela tava dando comida pros porcos. Quando ela viu eu sair assustada, saiu desesperada para poder me salvar. E correu, gente, aí quando ela viu aquele fantasma, saiu correndo assim e acabou sumindo assim, ela não viu pra onde foi. Me xingou, colocou eu pra dentro, mas não quis falar por quê que ela tava me xingando e falou, você fica dançando aí fora, você fica nem doida dançando aí fora, não vê nada, não sabe nada. Já xingou, sabe? Mas xingou de graça, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo. Ela não quis explicar porque é criança, nem eu ia ficar apavorada. Daí, fantasma, gente, que já tinha partido. Então, gente, aí, de fato, antes já era uma tragédia. Assim, não, pra mim, na minha parte, até que não era não, mas pra todo mundo lá em casa sempre tinha alguma coisa. Um viu isso, outro viu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, aí pra mim já começou assim. Que eu me lembre, é a parte que já começou. Aí tá, sumiu pra lá, vazou. O bicho vazou lá por lá, a assombração, sei lá, a pessoa que veio lá do além sumiu. Aí tá. Aí foi crescendo, aí envolvi com o Edson, aí tá. E envolvi com ele, aí eu continuava na igreja cantando, continuava lá e tal. E aí já tava o quê? Um pouquinho mais velha, porque também e não tinha noção, ainda era criança, um adolescente e tal. Aí, gente, aí tive um dia que comecei a chorar do nada, sabe? Debaixo de um pé de mangá que tem na minha mãe até hoje. Do nada, sem saber o porquê do meu chororô, mas de repente comecei a chorar do nada. Aí, e não parava, gente. Eu não sabia o motivo, a razão, a
Como que fala? Deixa eu trem pra lá. Para de ficar tentando falar bem, porque não vai rolar. E não dá. Não sabia qual era o motivo da situação que eu tava chorando. Só sei que eu tava em prantos. Tava acabando o mundo, tava acabando tudo. Eu não sabia porque eu tava chorando. Só queria chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E tava louca, chorando. E saía lágrima mesmo, gente. Vocês acreditam que molhava de lágrimas, eu não sabia por que a louca tava chorando. Aí, tá, veio falar que, né, que tinha... Aí, me disseram que tinha feito um trabalho e tal, que eu tinha bebido um tal de um café na casa de fulano de tal, não sei de que, melhor não. Tá. Aí, tá, só que, sei lá. Aí, mas eu sabia que eu tava chorando. Aí fui pra igreja, tal. Aí nesse dia eu fiquei cantando lá. Aí cantei. Assim, fui pra igreja aí já melhorei, né? Esqueci pelo menos que eu tava chorando, esqueci o mundo, esqueci tudo. Só concentrei que eu tinha que cantar, né? Porque eu que era cantora daquele dia, eu tinha que cantar. Então, assim, gente, eu não podia ficar chorando, né? Como que eu ia cantar lá na hora da oração? Aí cantei, aí a gente rezou, e rezou, e rezou, e rezou de novo. Cantei, recantei, e cantei de novo, aí a gente cantou bastante, aí cantou meu pai, minha mãe, todo mundo, e eu, todo mundo lá da comunidade, que ia pra reza. Aí, gente, o que acontece? Nesse dia, não tava nem meu pai, nem minha mãe dentro de casa. E eu tinha que descer. Aí eu desci, gente. Aí e o Edson ficou pra trás, que ele não desceu comigo, porque não tinha ninguém lá em casa. Ele não ia ficar sozinho lá comigo, né? Então, assim, ele tinha que esperar o meu pai e minha mãe descer pra ele poder também ir com eles. E nisso ele esperou pra poder descer junto com eles pra ficar comigo em casa. E eu tinha que descer pra esquentar a janta e descer. Eu também queria já descer, já logo assim que acabou, já desci. Aí comecei a descer, gente, comecei a cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. E cantava, gente, na maior altura, porque eu sempre gostei de cantar na maior altura. E olha que eu cantava muito bem. E eu cantava e recantava que, gente, nem eu acredito que era eu. Cantava e recantava e recantava. E eu cantava tão longe que dava pra escutar lá nas roças, com os trabalhadores cantando de longe, se via me gritarem. E cantava tudo, gente, todo tipo de música, circular e de reza eu cantava. Era meu forró, eu gostava. Era meu hobby, cantar. Então, gente, o que acontece? E comecei a descer numa cana lá, gente, que tinha uma cana assim numa casa de uma mulher que tinha vários cachorros, gente. E a mulher que tinha morrido, gente, era da dona do cachorro, da dona da casa. E, gente, chegou no pé de abacate, chegou no pé de cana, e tinha muito cachorro lá, e ela tinha muito cachorro, nosso Deus do céu. E eu cantando tão grande tu, numa altura, maior altura. Então, gente, eu comecei a descer. Aí no que eu comecei a descer, gente, aí os cachorros começou já a latir. Aí os cachorros começaram a latir porque eles cercavam todo mundo que descia lá. Na hora que descia da igreja, a igreja é perto da casa da senhora. E quando chega na senhora, os cachorros já cercavam a gente. E os cachorros corriam atrás da gente, os cachorros latiam, os cachorros cercavam porque eles queriam picar, morder a gente. Picar não, picar e cobra. Morder a gente. Aí que a confusão toda. Aí eu comecei a descer, já tinha que enfrentar os cachorros. E quando eu cheguei no pé de abacate da dona, aí tinha uma moita de cana. Aí tinha as moitas de cana dela toda. Já tava escuro lá na moita de cana, porque já era noite. Já era 10 horas, 11 horas da noite, não sei que hora que era mais. Mas aí o que acontece, gente? Já era hora das coisas ruins acontecer e aparecer. Aí, porque é assim, a roça, principalmente a roça, e lembrado como é um lugar que parece muitas coisas, muitas pessoas já morreram, muito espírito, muita coisa louca, né? Até eles falam que parece até lobisomem, parece mula sem cabeça, parece tudo que coisa que não presta, gente. Eles falam que parece imposta. Aí, gente, o que acontece? Que a gente morre de medo na quaresma porque eles falam que parece lobisomem, mula sem cabeça e bababá. Aí, gente, eu tava descendo. Aí desceu na cana assim, gente. Aí quando eu comecei a descer assim, tão grande estou cantando, que eu já tava bem, já tava feliz, já tava alegre. Já tinha saído um pouco de mim aquela neura, aquela coisa ruim que tava ali impregnada no meu corpo, no meu espírito, na minha carne. Aí, gente, eu fui descendo assim, de repente o cachorro me cercou, eu sozinha, sem ninguém. Nossa,
Imagina só, gente, atenção. Aí foi descendo, aí de repente, gente, começou a cana se mexer assim, não tava ventando. De repente a cana começou a mexer, gente. Aí de repente eu pensei que era cachorro que tava me seguindo. Mas aí, gente, eu cantava. Aí como eu cantava assim, mais alto, aí eu já tava regalando a bagaloa, meu olho já tava quase saindo pra fora. Eu comecei a olhar, observar ali na cana assim, olhando assim, gente. Olhando, imagina só, gente, o desespero que eu passei nesse dia olhando na cana. Aí eu continuei cantando. Aí quando eu olhei lá, gente, aí parecia que tinha alguém me observando. Aí como tava me observando, eu fiquei parado olhando, observando também, porque tava me observando, eu também tava observando e comecei a observar a pessoa, porque se me atacasse eu também poderia atacar. Não sei, talvez eu correria, o mais certo eu correria. Ou talvez cagaria toda a calça, mijaria toda a calça, de tanto desespero, tanto espanto. Mas aí, gente, eu olhei lá pra cana, a pessoa, o que tava lá me olhou, e eu olhei porque tava me olhando, aí tá. Aí eu continuei cantando, porque você tinha que cantar, você tinha que ter fé, e a fé tinha que continuar, e eu tinha que cantar, porque eu já tinha começado a cantar, nada ia me impedir de cantar. Aí ainda bem que eu tava chamando por Deus, porque se eu não tivesse chamado por Deus naquele dia eu tinha infartado, caído dura, uma pedra no chão, sei lá, tinha saído o espírito do meu corpo naquele dia, naquela hora. Aí acontece, a gente fui descendo, cantando. Aí eu corria, o trem corria. Eu andava, o trem andava. Eu olhava pra lá e o trem andou, olhava pra mim também. E eu tava cantando, tão agradeço tu, e gritava, e apavorada. Eu não conseguia parar de gritar, eu não conseguia parar de cantar. Mas o trem movia e eu movia, o trem corria, eu corria, e eu corria, e ele corria, e ele ficava. E enfim, gente, tragédia. Aí eu corria, o trem corria, aí eu pegava, parava, o trem parava e eu desesperada, sem saber o que fazer. Cadê mamãe, cadê papai, cadê todo mundo? Não tinha ninguém na rua. Aí, gente, quando eu fui descendo assim, já no trio da minha mãe, de repente, gente, eu olho pra lá, por outro terreno em frente à casa da minha mãe, onde até minha irmã morava. Aí tinha um poço lá, artesiana, um poço para água, gente, que a gente cava aqui na roça, não tinha água encanada, e quem tinha água tinha que buscar na bica. Aí ela fez um poço, o marido dela fez um poço. Aí quando eu olhei para lá, gente, num pau redondo, que era fincado lá perto desse poço, perto de lá, que aí hoje ainda a minha mãe comprou lá, e é o bar da minha mãe e tal. De repente, gente, eu vejo um homem com um chapelão na cabeça, preto, com as botas pretas, gente, brilhando. A roupa dele era toda preta, tipo o Zorro. E dentro da capa dele, gente, brilhava, resplandecia tudo de lantejoula vermelho. Pensa bem uma lantejoula, pensa bem, gente, pensa bem num trem que brilhava, pensa bem num homem em pezinho, feito um gato de botas, em pezinho, me olhando naquele pau. E olhava eu de chapéu assim por baixo, assim, em pezinho, me olhando. Pensa bem, quando eu cheguei na direção dele, que ele saiu da cana, saiu do meio da escuridão, ele se revelou para mim. Ele mostrou para mim quem é que estava me seguindo, quem é que estava me acompanhando. E de repente eu vi aquele capa preta, que de hoje eu sei o que é na espiritualidade, que até então, né, é considerado como se fosse um guia, sei lá, me olhando, gente, olhando, porque eu tenho que saber o que eu falo aqui, né? Tem que medir as palavras. Me olhando, gente, e eu que, 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 que. Tremi as pernas, deu piripaque do Chaves na hora, gente. Imagina só. Fiquei sem ação, sem reação, mas eu tinha que correr. E ele me olhou, aí o vento batia nas vestes dele lá e iluminava tudo. E mostrava aquele vermelho todo da capa dele. E eu desesperei, corri para dentro de casa. A casa estava toda escura e eu estava sozinha, lembrando vocês. Eu estava sozinha dentro de casa. Eu corri. A porta estava trancada por dentro. Eu sozinha, a casa toda escura. O trem estava lá fora comigo.
Mas tava lá em cima, eu não sei de onde que ele tava. Não sei se ele tava atrás de mim ou tava lá em cima do pau. Eu não sei. Mas eu abri a porta desesperada, assim, pela janela, que tinha que enfiar a mão na janela, que minha mãe ensinava que tinha que abrir a porta por dentro, porque ela trancava por dentro, enfiei a mão na janela para ainda achar a tramela da porta, para aí assim abrir o portãozinho, para poder abrir a porta, para poder correr para dentro de casa. Ainda tinha que acender a luz da casa toda, porque estava tudo escuro. Imagina só, gente, eu com 9, 10 anos, passando tudo isso. Gente, eu não esqueço e nunca vou esquecer. Então, gente, eu entrei pra dentro, abri a porta e corri. E sentei lá na cama, acendi a luz do quarto. Sentei lá na cama, fechei as portas. Sentei na cama, pus o Leonardo na minha altura e liguei o som, né? Pra poder ver se... Pois, porque também não podia ficar sozinha. Como que eu ia ficar escutando? Ela talvez teria até falado comigo, ficar falando lá fora, fazendo uns ruídos loucos lá fora, ou entrar dentro de casa, aí sim, ia dar merda naquele dia. Aí, gente, liguei o Leonardo na minha altura e escutei as músicas do Leonardo e depois eu esqueci. Simplesmente. Deu um branco na minha cabeça e eu esqueci daquele episódio louco. Enfim, gente, foi tenso. Se eu não morri aquele dia, eu acho que eu não morro mais. Aí o que acontece? Depois meus pais chegou, o Ed chegou e... Gente, e ele ia lá em casa todo dia, mesmo que a gente ainda não tinha começado a namorar, ele era amigo da nossa família. Resumindo pra vocês, ele era compadre deles, ele vivia lá em casa assistindo televisão, porque ele gostava de ir lá em casa também por conta dos meninos e tal, a gente cresceu junto. E, gente, imagina só o que eu passei. Então, gente, contando pra vocês. Aí, depois que eles chegaram, eu esqueci do babado. Eu já tinha esquecido da música, eu dei um branco na cabeça, eu acabei esquecendo daquela situação, ainda bem que eu esqueci pra não ter ficado muito mais apavorado sozinho. Também eles não demoraram muito não, depois de 5, 10 minutos eles chegaram. Mas imagina 5, 10 minutos pra gente é uma eternidade, né? Parecia um ano, parecia mais de 2, 3 horas que eu tava sozinha. Mas esqueci e tudo bem. Enfim, gente, essa foi as primeiras prelições. E depois, gente, igual eu tô falando, foi pra minha casa, tá? Voltando à história. Aí, gente, eu era uma pessoa muito macumbada. As pessoas faziam muito trabalho de bruxaria pra mim, de feitiçaria, coisa que as pessoas, infelizmente, não querem a gente bem, não... De alguma forma, elas não querem que a gente seja melhores que elas e não querem que a gente viva bem. Então, assim, elas vivia fazendo esse tipo de coisa pra me ver eu na merda, pra ver eu mal, pra não ver eu feliz. Porque sabia também que eu tinha um ótimo marido, ia ter uma criança. Então, assim, não queria que eu ficasse com a pessoa e queria fazer inferno na minha vida. Simplesmente aquela vontade de infernizar. Tem gente que tem prazer de infernizar a vida do outro só pra poder se dar bem, pra ser feliz. Porque se não infernizar, elas não é feliz. Elas não conseguem viver sem fazer um inferninho ali, cutucar assim, sabe, as pessoas. Então, assim, aí fazia as obras lá do mal pra mim. E aí, gente, eu vivia assim, macumbada. Eu mudava de cor, o Edson falava que eu mudava de cor, tinha hora que eu tô vermelha, preta, branca, tudo quanto cor. Eu tinha já as olheiras profundas, sempre tive, era piores ainda, bem piores, aí ficava mesmo horrorosa, horrorosa. Se eu conseguir, gente, eu vou colocar uma foto aí no cantinho aí pra vocês verem como é que eu era. Se eu conseguir fazer isso, eu vou mostrar pra vocês como é que era a foto de quando eu tinha 15, 16 anos. Era horrorosa. Aí era magrinha, mostrava toda a caveira, toda caveira, toda caveira, toda magrinha, toda horrorosa. Ia pros bares dançar com os caras. Ficava mostrando pros caras, porque eu tinha algo que seduz, né? Ela faz com que a mulher seduz os caras e também tinha ela para poder atrapalhar casamento. Aí seduzia, mas na hora do vamos ver eu caía fora. Não tenho vergonha disso porque eu sei do que eu passei. Então, eu tô contando o que eu passei, porque só pode contar o que eu passei quem viveu. Eu vivi, eu tenho propriedade de contar como foi, como eu vivi e como é que eu passei.
e não interessa os julgamentos. Aí o que acontece, gente? Tinha esse espírito que me acompanhava também, que me coisa, põe o vestidinho bem coladinho. Quem sabe aí vai saber que espírito que é. E colocava um salto, colocava brinco, batom vermelho. Eu tinha um vestido preto coladinho e era tudo purpurina vermelha por dentro e preto por cima, de renda, sexy, bem sexy, magrilinho, palito, ficava então perfeito. Depois que eu ganhei a menina, eu tava andando assim. Punha o brinco, punha o batom, tudo, deixava voz em casa e ia dançar nos bares. E lá era um bar lá, eu ia dançar, tinha forró, e eu ia dançar, e gostava de dançar. Mas eu, mesmo assim, eu gostava de dançar. Mesmo que eu não ia fazer nada de errado, mas eu gostava de dançar. Então ele ficava com a menina e eu ia pros bares. Então assim, gente, foi uma vida muito sofrida, que eu não desejo pra ninguém. Então assim, muita gente não sabe da minha história, muita gente não sabe do meu sofrimento, muita gente não sabe da minha luta. E é isso, gente. Muita gente acha que eu tô no que eu tô hoje, assim, que caiu de paraquedas, que eu tenho uma vida estável porque aconteceu. E eu não queira Deus e eu ter lutado para que a minha vida mudasse. Não queira eu e Deus para que a minha vida mudasse. De hoje eu nem estaria aqui para estar contando a história para vocês, porque realmente eu não estaria aqui para contar a história para vocês. Então, gente, eu ia. Aí ele falava que mudava de cor. Só ele via. Eu não via. Ele deitava comigo, eu deitava no canto com a menina, eu no meio e ele na beirada. Ele não tinha nada comigo, porque ele é o também que me colocou, que me acompanhava, deixava eu com mau cheiro. Eu podia acabar de tomar banho, gente, que eu fedia. Ele falava que fedia pior do que bosta, do que bicho morto, do que gambá, do que um bicho morto, do que um defunto, do que tudo, gente. Eu fedia. E ele tinha nojo de ter contato comigo, relação comigo, viver comigo, porque foi colocado, era para separar nós dois, a ponto de ele não me reconhecer como esposa. Então, gente, eu tô contando pra vocês porque de hoje, não, sabe? O mais aconteceu na minha vida, mas isso não interfere em nada mais não. Então, assim, gente, isso também tem 20 anos, então aí que não interfere mesmo. Então, gente, só contar pra vocês um pouco da minha história, porque o meu sofrimento foi grande e ainda tem muito ainda que contar pra vocês. Eu ainda vou chegar na parte ainda do que eu fui pra igreja, entendeu? E eu já estava na igreja, gente. Apenas quero contar pra vocês que eu mudei de religião. Mudei de religião e também encontrei Jesus na minha vida. Porque eu achava que tinha, mas eu não tinha. Eu achava que eu estava bem, mas eu não estava bem. Eu achava que o que eu estava vivendo, fazendo, era o certo e estava certo, mas não deu certo, não estava certo. Para mim não funcionou assim. Para mim não foi bom assim. Então, assim, eu tô contando a minha experiência. Então, assim, gente, ele era só para separar nós dois. E colocava também mulheres no caminho dele, como colocou o homem no meu caminho, para ver se atrapalhava aquilo que era puro, aquela coisa que estava puro ali entre nós dois. Mas então, gente, isso que aconteceu. Aconteceu muitas coisas erradas, que não era para ter acontecido, mas em todas elas Deus nos ajudou e Deus nos livrou, entendeu? Então eu vivi com ele desse jeito, aí depois eu fui num, num homem espiritualista que benzia, ele pegou e falou que eles tinham feito trabalho para separar nós dois, que tinha colocado algo lá em casa, que eu tinha que colocar uma vasilha de leite com rosas lá no corredor para poder tirar aquele mal que estava lá. Aí a gente brigava, a gente não batia um no outro, tinha agressão, mas brigava de palavras, e brigava, e gritava e falava. Gente, horrível, eu não gosto de brigas, principalmente de ficar batendo boca das vizinhas, o pessoal escutar. Gente, eu tenho pavor disso. Então, assim, comigo, quando vai brigar, fala baixo, porque eu não gosto de ficar gritando para todo mundo ouvir, assim, quando tá brigando, entendeu? Então, assim, aí era assim, confusão danada e tal, por causa também dessas coisas que eram colocadas, julgadas na nossa vida, de macumba, de trabalho, e era todo dia, era todo dia aquele tormento na minha vida, na vida nossa, e eu cheirando com mau cheiro, podre, nossa, era horrível. Além disso, ainda tinha umas formigas que andavam pro meu corpo, ainda encostava tudo, cutucava tudo, porque diz que pegaram minha roupa do varal e colocaram no formigueiro para que essas formigas andassem no meu corpo. Horrível, gente. Coçava, mordia. Eu ficava toda coisa me coçando, de tanto que as formigas andavam pro rosto afora, pro corpo afora. Horrível, gente.
Então, gente, é uma luta muito grande espiritual que eu vivi. Então, gente, não vai dar para me contar tudo para vocês. Ainda tem a parte de quando eu cheguei na igreja, tá muito perto, de quando eu ficava me manifestando, eu vou contar para vocês. Então, gente, até aqui, eu ainda morando na roça, passando com esses trabalhos tudo, de obra de feitiçaria, macumbaria e tribulações espirituais e com aparições de coisas ruins. E é isso, gente. Depois, nas próximas, eu conto para vocês o desvendar dessa tribulação toda que eu vi. Até aqui, gente, estou contando do caso do trabalho da formiga no formigueiro, do minha roupa, peça de roupa, uma blusa minha, sei lá se é roupa, blusa, mas no formigueiro, que enchia de formiga, conforme as formigas andavam na roupa, andavam no meu corpo também. Fui no tal do homem bezedor, espiritualista, e ele mandou fazer todo esse trabalho, esse ritual, mas eu não fiz, também não tinha cabeça para isso, não tinha força, também não tinha nem sabedoria para fazer um trem desse, não fiz. Ainda bem que eu não fiz, e eu agradeço a Deus por Deus não ter permitido que eu fizesse nada, porque da mesma forma como o mal entrou, ele tinha que sair, né? Da mesma forma de um caminho que ele veio, ele tinha que seguir, tinha que sair. Porque eu não pedi ele para entrar e ele tinha que sair, tinha que bater retirada da minha vida. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu o liberto. Então eu vou contar para vocês no decorrer dos vídeos. Não tem como contar mais, meu telefone também está descarregando. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Fique com Deus e até as próximas. Vou contar para vocês ainda, gente, tudo, tudo, tudo. O resto ainda dessa confusão toda, tá bom? Fique com Deus. Se inscreva aí no canal aí embaixo aí, gente. Ativa o sininho de notificação. Deixa os comentários. Deixa like. Não tem problema vocês comentarem se vocês quiserem sobre o assunto. Deixa um like. Tá aberto assim, a todo qualquer comentário. Fique com Deus. Um big beijão pra vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Fui. Beijo.